Crianças acreditam em contos de fadas? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Naruhodo a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Quem possibilita isso é a Orelo. Você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com o Altair e com outros apoiadores. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Orelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento científico. Altair, temos pergunta de ouvinte, Altair. Estamos numa fase de episódios em homenagem a você, Ken, né? A vinda de nova criança. E é interessante que esses episódios coincidem muito com perguntas de nossos ouvintes sobre desenvolvimento. A gente tem vários episódios sobre desenvolvimento infantil, né? Eu pessoalmente gosto muito do Piaget, assim. E esse é mais um episódio nessa linha. É uma pergunta que eu achava que fosse aparecer antes, sabia? Essa é uma pergunta desse ano. Esse é um episódio, assim, que eu nunca vou sugerir um tema. Mas tem temas de perguntas, de pesquisa, assim, de curiosidades que eu tenho. Essa era uma delas. Por isso que a pergunta veio esse ano e eu já estava mais ou menos armado, assim, porque eu estudo, assim, por curiosidade. Entendi. Então vamos lá, o e-mail, Altair, veio do Marcel Marques, que é de São Paulo, capital, e é analista de sistemas e desenvolvedor front-end. Um abraço aí pro Marcel. E ele diz o seguinte: olá, quem é Altair? Tenho uma filha com cerca de 4 anos e ela gosta muito de desenhos da Disney, Pixar, entre outros. Ela estava em uma fase de gostar muito da Frozen e falava sobre ela o tempo todo, tinha boneca e tudo mais. Um dia fomos a um show infantil onde tinha uma moça fantasiada de Frozen e eu notei que rapidamente ela se assustou, mas depois ela ficou achando estranho. Mesmo a contragosto, ela tirou uma foto com ela. Daí eu perguntei: você não gostou de tirar uma foto com a Frozen? E ela: mas se é ela mesmo, por que ela não congelou a gente? Eu nem senti frio perto dela. E isso motivou minha pergunta: até que ponto as crianças acreditam nos contos de fadas? Elas acreditam de verdade? Como funciona isso na cabeça dela e o que mantemos disso quando ficamos adultos? Obrigado e parabéns pelo excelente podcast. E tem também a pergunta do Lucas, que mandou um áudio. Fala aí, Lucas. Fala quem? Fala Altair. Meu nome é Lucas, sou comissário de voo, tenho 35 anos, moro em Vespasiano, em Minas Gerais, mas eu estou agora em Guarulhos. E tem uma dúvida que eu sempre tenho, que eu sempre penso quando eu estou ouvindo podcast, assistindo um filme, ou lendo um livro, que é a seguinte: por que a gente gosta de ouvir histórias? Ouvir, ler, ver histórias. E assim, mesmo sabendo que é uma ficção, então assim, tecnicamente estão mentindo pra gente, por que a gente gosta de ser enganado desse jeito? Valeu, muito obrigado e parabéns aí pelo trabalho. É muito legal o podcast. Naruhodo! Altair, tá aí uma ótima pergunta do Marcel. Estou especialmente interessado na resposta. O que é que a ciência tem a dizer sobre crianças e contos de fadas, Altair? Esse é mais um episódio que reforça aquela máxima que crianças não são pequenos adultos, mas adultos são crianças grandes. Muito boa a pergunta do Marcel, assim, bem descritiva, né? Ele pega exatamente o tipo de pergunta do Naruhodo, assim. Você pega um exemplo cotidiano e aí você se pergunta: por que raio que acontece isso? E aí manda pra gente. É bem essa ideia mesmo. O interessante da pergunta dele é como que funciona isso na cabeça da filha, né? E o que mantemos disso quando ficamos adultos. Isso mostra uma sensibilidade importante.
né? Os contos de fadas têm uma importância fundamental para a cultura, como um todo. Mas antes disso, Ken, você lembra quando você era criança, assim, você acreditava no Papai Noel? Você molequinho, assim? Olha, eu acho que acreditei até bem pouca idade. Acho que acreditei até uns 4 anos, por aí. Porque me lembro que aos 6 eu já sabia que era o meu pai que escondia os presentes embaixo da cama. Tá. Mas você soube como? Você descobriu? Alguém falou? Eu não sei, não lembro, mas eu me lembro que eu já sabia. Eu não sei se no Natal anterior eu vi ele entrando no quarto, ou sei lá o quê, ou se aos 4, 5 anos eu já não acreditava numa pessoa que pudesse entregar todos os presentes numa noite só, sabe? Foi por aí. Uhum. E você tinha alguma outra crença fantástica, assim, além do Papai Noel? Sei lá, o Coelhinho da Páscoa, a Fada do Dente, essas coisas? Acho que Fada do Dente, porque eu era menor ainda, né? Mas sinceramente eu não me lembro exatamente, mas eu lembro que guardava os dentes, sim, pra colocar. É que você começa a perder lugar. o dente mais tarde, né? Assim, mas era por aí também, aos 4 anos acho que eu perdi meu primeiro dente e tal. Mas também não. Eu sempre fui meio cético, assim, sabe? Isso vale, não é uma coisa só sua. Isso vale pra Coelhinho da Páscoa, vale pra Deus também. Isso não é uma coisa só sua, tá, Kay? Tá. É uma coisa muito forte na literatura. Eu não sou um desnaturado, então, não, né? Não. Na verdade, isso é mais comum do que parece, assim. Lendo a literatura, assim, que é uma coisa que eu fui fazendo aos pouquinhos ao longo do tempo, porque eu me interesso pela questão, assim, é muito interessante. O jeito como crianças constroem a percepção da realidade, de coisas fantásticas, emula vários fenômenos sociais que adultos fazem. É igualzinho. A gente tem essa sensação de que a criança nasce meio idiotinha e ela vai ficando meio besta com o tempo. Quando na verdade é o contrário. A gente vai criando estratégias para reduzir a complexidade da natureza e aí a gente parece mais esperto, mas na verdade a gente fica mais burro estocasticamente do que as crianças pequenas. Porque elas têm pouca informação. Então elas têm que lidar com uma grande quantidade de complexidade com pouco lastro. E é muito interessante, assim. Mas, por exemplo, 4 anos é uma idade central para o desenvolvimento cognitivo. 4 anos é quando a criança começa assim, os artigos, vamos falar de experimentos, né? Os artigos mostram que a partir dos 4 anos é esse momento que a criança começa a separar. Eu acho que não é bem isso aí, não. Né? Ela separa a fantasia, né, do fingimento da verdade. Ela começa a separar essas coisas. Lembrando que a criança tem muito menos conhecimento do mundo que você, porque ela existe há menos tempo, não é porque ela é menos esperta. É só pegar você mesmo, 30 anos atrás e agora você tem muito mais lastro de conhecimento que 30 anos atrás. Isso é importante. E eu sei que tem muito pai e mãe que é isso, que ainda acredita naquela coisa que é antes do Rousseau, lá século XVII e tal, que diz que a criança é um pequeno adulto. Ela não é um pequeno adulto, ela é uma coisa outra. E essa coisa outra vai virar um adulto. O adulto é uma criança grande, sim. E a criança não é essa coisa, a criança é meio burra, eu engano ela. Se você estivesse no lugar dela, provavelmente você ia ser enganado igual ou pior. Com a sua cabeça de adulto. Vide fenômenos modernos que a gente tem hoje. Então a criancinha que acredita no Papai Noel, desse jeito assim... E aí na literatura é muito legal, porque tem um termo que eu gostei muito. Aparece em vários artigos, eu achei uma descrição muito boa, que reflete a mentalidade do pequeno Kay. Né, do pequenino Kay, que as crianças possuem uma ingenuidade crítica. Certo. O que seria isso, Altair? Por exemplo, Papai Noel. Imagina que eu tenho 3, 4 anos. Eu não conheço como o mundo funciona. Aí vem uma figura de autoridade, os meus pais, os parentes, né, pessoas que eu tenho algum apreço afetivo, e dizem, o Papai Noel, no final do ano, lá em dezembro, ele vai te dar um presente. Tem o reforço positivo, que eu vou ganhar alguma coisa. Então não é ruim, né? Eu vou ganhar um presente. Então por que não acreditar? Tem uma recompensa ali, né? Não, então, parta do pressuposto que você vive num mundo muito simples. Você tem pouco conhecimento das coisas. E a sua figura de cuidado ainda te dá essa informação. É muito difícil de se defender. Mas, diferentemente dos adultos, as crianças possuem essa ideia da ingenuidade crítica. Mesmo ganhando o presente, ela é crítica a isso. Papai Noel, legal. No primeiro ano, no segundo ano, legal, Papai Noel. Mas ela fica ainda testando o mundo. Sei. Ela já tá desconfiada nesse momento, Altair? Então, sim. Quando você fala de acredita de uma maneira crítica. Então, com 2 anos a criança adquire a linguagem.
né? A função semiótica, na verdade, que é a capacidade de separar o significante do significado. Certo. Então existem vários quens no mundo, mas você tem um quem diferente dos outros. A criança com 2 anos começa a separar isso. Então, quando existe a figura do Papai Noel, a partir dos 3 principalmente, por conta da linguagem, da função semiótica, ela começa a perceber assim, que tem o Papai Noel do shopping, tem o Papai Noel no desenho, e tem o Papai Noel que traz o presente. Tem classes. É o mesmo significante, né? Papai Noel com significados diferentes. E aí, qual desses Papais Noéis que vem me visitar? É o do desenho? É o do shopping? É, sei lá, né? Então, começa aos 3 anos, tá? E aí se estabelece de verdade, assim, a separação entre o que seria a fantasia da realidade aos 5. 5 é o que começa, tá? Começa, mas não acontece em todas. Algumas vão ficar 6, 7, 8 e não tem nenhum problema, não é atraso, não é nada demais, é só uma variação, tá? Em média. Mas isso é interessante porque, por exemplo, quando você conta a história do Papai Noel para uma criança pequena, com 3 anos, você percebe que ela não tem defesa nenhuma, né? Ela não sabe como o mundo funciona, então é muito razoável para ela pegar essa história. Ainda mais porque ela vai ter um presente no final. Mas ela sempre tem, isso é uma disposição do organismo ter um certo grau de criticidade. Tá? A criança não acredita cegamente, ela vai testar no ambiente, será mesmo? Né? Vai validar e tal, isso é importante. Isso é uma coisa que a gente perde quando é adulto. Certo. Infelizmente. Por conta da desgraça da educação. A gente perde. Então, uma criança pequena, que você fala dela do Papai Noel, ela até acredita no primeiro ano e fala, mas ela ainda fica fazendo perguntas. Ah, mas será que o Papai Noel vem mesmo? Será que é ele? Ou, por exemplo, você descobriu, ouviu, ou alguém te falou que o seu pai colocava o presente escondido lá embaixo da cama, sei lá? Isso vem do seu espírito inquisidor, você foi procurando, né? Ou pelo menos você foi testemunha de alguma coisa. Isso não acontece muito quando você é adulto e, por exemplo, tá dentro de um grupo de antivacina. Quando você é adulto, a antivacina é um Papai Noel. Sim. O grupo reforça. Só que é diferente, você é um adulto tapado. Porque você tem um monte de conhecimento do ambiente, você passou pela escolarização e você abre mão disso para manter-se preso a pertença a um grupo. Então, assim, é similar o mecanismo. Só que a criança pequena, ela tem uma capacidade crítica, em média, muito maior do que o adulto, porque ele utiliza a escolarização principalmente para pertencer a um grupo e não para conhecer o mundo como ele é de verdade. Tá? Então, na verdade, a gente fica pior do que as crianças. E aí tem artigos modernos mostrando isso. Daí a importância de estudar o efeito dos contos de fada nas crianças pequenas. Né? Porque isso também explica bastante coisa sobre a gente. Antes de você entrar nos efeitos, Altair, tem uma pergunta que acho que não quer calar, e imagino que outras pessoas também têm essa curiosidade, sob o ponto de vista de um cientista. É bom contar que não existe, o Papai não existe, assim como o Coelho da Páscoa, ou é melhor deixar a criança descobrir isso sozinha? Essa é uma ótima pergunta. O que os artigos mostram é que é irrelevante. Você está se preocupando com uma coisa que a criança não ocorre. Quer dizer, não tem nenhum trauma, então, se você contar pra ela, tá? Nada. O problema é o jeito. De novo, o idiota é o adulto. Dependendo de como você conta isso. Se você contar isso, falar, Papai Noel não existe, em tom de escárnio, a criança se sente uma otária. E a culpa é sua. Você que é um otário. Então, assim, a questão não é o que é dito. A criança tem essa criticidade. Ela repara. Né? Ela fala, fica desconfiada, alguma coisa ela sabe. A questão é o jeito como você conta. Quer dizer, se você conta de um jeito respeitoso, assim como você conta sobre qualquer outra informação educativa, não vai gerar nenhum tipo de trauma. Mas ela pode acabar com a fantasia de um coleguinha, né? Então, aí entre crianças. Então, por exemplo, ótimo exemplo. Então, por exemplo, eu contando pra uma criança que o Papai Noel não existe, né? Que não faz sentido, tem uma hierarquia entre a gente. Entre certo. Eu e uma criança pequena. Tá? Quando a criança vai contar pro coleguinha, ela conta de igual para igual. Esse é o problema. O efeito tá aí, né? Porque é de igual para igual. É do mesmo jeito, por exemplo, que você pega um parente seu que fica crendo nessas bobagens, qualquer coisa conspiratória que você imaginar, né? É a mesma coisa. Agora, se é uma figura de autoridade falando, olha, meu filho, antivacina, essa coisa de vacina salva vidas, né? Aí depende, se você for, que é o que dá vontade com antivacina pra mim, pelo menos. Você fala, ô seu tapado, né? Se você já chegar assim, já meter essa, claro que, igual a criança pequena, vai gerar uma reação. Não por causa da informação, mas pelo acesso, pela maneira. Então, assim, você contar pra uma criança que o Papai Noel não existe, tem que ter a mesma empatia. Se você aprender a desenvolver essa empatia, você vai conseguir entender, por exemplo, o negacionista de qualquer tipo. Porque ele é uma criança, assim como você também é.
Só que no caso, quando você fala pro negacionista de vacina, sei lá, homeopata, essas porcaria aí, homeopatia também vale. O horóscopo, também. Eu concordo totalmente com o Pirula, que fala lá que é o terraplanismo socialmente aceito. Horóscopo. Tá? Azar o seu. Só que como eu falo desse jeito, fazendo troça, e eu estou fazendo de propósito para mostrar o argumento, a pessoa reage. Por quê? Porque a gente tá no mesmo nível. Eu tô no mesmo nível do ouvinte. E aí o ouvinte, quem você pensa que é pra criticar o fato de eu achar que eu sou mais especial porque eu sou de câncer? Sei lá, dane-se, eu não ligo pra isso. É muito interessante a pergunta que você fez, porque mostra um certo xiste. Eu tenho que cuidar da criança porque ela é mais frágil e tal. O cara que acredita nessas bobagens também tem uma certa fragilidade. A questão é como é que você acessa. Quando você é adulto, você já tá mais estragado. Isso tem que vir na escolarização. Tem que vir antes. E de novo, e os artigos são muito robustos. As crianças têm a capacidade material e formal para entender a crítica. Entender a crítica é isso. Quando você fala que Papai Noel não existe, ela não se sente atacada. Porque ela não faz parte do grupo. Tipo, acreditar ou não no Papai Noel não me coloca num grupo ou no outro. Agora, ser antivacina me coloca num grupo. E aí ataca o meu senso de personalidade e de identidade. Então isso é muito, muito importante. E aí a gente entra nos artigos fantásticos. Também dessa parte. Existe um teste, né, um teste psicológico, na verdade não é um teste diagnóstico, né, é um teste para você verificar o quanto que a criança acredita no pensamento fantástico, que é chamado teste da falsa crença. Tem vários jeitos de fazer o teste da falsa crença. O jeito clássico é assim, imagina que eu tenho uma caixa, um estojo, tá? Tipo um estojo, uma caixinha, e em cima da caixa eu coloco uma etiqueta escrito doces. Só que dentro da caixa eu coloquei canetas, só que a criança não sabe. Então eu mostro a caixa fechada pra criança, tá escrito doces em cima, mas dentro tem canetas, né? Certo. Quando você mostra pra criança de 3 a 5 anos, crianças menores, você pergunta, o que tem aí dentro? Né? A criança fala, doce, né? Porque tá escrito na caixa. Ela fala, tem doce. Aí você abre a caixa e mostra que tem canetas, né? Ou seja, você meio que engambelou a criança. O problema não é esse, o problema é você perguntar, o negócio é a pergunta que você faz depois. Você pergunta pra ela assim, olha, você... Na tampa da caixa estava escrito doces, mas dentro tinha canetas. Você acha que você está errada? E por que você errou? Crianças com mais de 5 anos, quando a criança é maiorzinha, ela fala, errei, porque na tampa estava dizendo uma coisa e dentro outra. Tá? Ela percebe o engano. E tudo bem, não tem a ver com ela, a partir de 5 anos. As crianças menores, de 3 a 5, elas caem num estágio intermediário. Então você mostra a caixa fechada, tem doce, abre a caixa, tem canetas, ela vai falar, eu já sabia. Né? Ela vai inventar uma história, assim. Eu já sabia. Né? Ou outra criança me disse. Ela inventa alguma coisa. Eu falei com fulano que me disse. Né? E aí, claramente você de fora acha que a criança está mentindo. Mas não é uma mentira. Tá? Nessa fase, entre 3 e 5 anos, todo o conhecimento que a criança tem é o conhecimento do mundo todo. Não tem... essa coisa da teoria da mente ainda não está bem estabelecida. Não existe uma outra mente que pode saber uma coisa diferente de mim. Certo. Então, por exemplo, se você abre a caixa e mostra que tem caneta, alguém já me disse. A criança inventa uma história para ocupar. Eu já sabia. Parece que a criança é convencida, mas não é. Não é. Ela não entende que pode existir uma outra mente, longe de mim, que pensa uma coisa diferente do que eu penso. Tá? Isso é constitucional, é do desenvolvimento cognitivo mesmo. Logo depois dos 5 anos, a criança passa no teste. E aí percebe, fui enganado, e tudo bem. E é por isso que de 3 a 5 anos, a lógica do Papai Noel, do Coelhinho da Páscoa, pega. Por quê? Quando a criança, nessa fase, mesmo que ela veja uma evidência, sabe, puxa, meu pai que colocou o presente lá embaixo da cama, né, alguma coisa assim, ela já deveria saber, percebe? Então, imagina assim, você tem uma caixa, tá escrito em cima, Papai Noel, em cima da caixa. Aí você fala, é o Papai Noel que trouxe o presente. Aí você abre a caixa e tá escrito Papai. Né? Que é o seu pai que fez isso, não o Papai Noel. A criança de 3 a 5 anos, ela não consegue perceber que teve a mente do papai que pensou uma coisa por trás de mim e colocou o presente. Né? Certo. O que ela pode chegar, ela fala assim, eu já sabia, era o papai mesmo. E como ela fala isso pra ela mesma, ela já cria o argumento crítico contra a existência do Papai Noel. Percebe? Percebe o raciocínio? Tá, mas isso é quando ela descobre, vamos dizer assim, é isso? Não é nem que ela descobre. Primeiro ela cria uma desculpa pra dar conta do fato de o mundo ter feito uma coisa que ela não pensou. Entendi. Sabe, o mundo fez uma coisa que eu não pensei, então eu crio uma explicação. Essa explicação começa a me controlar. A explicação pode ser, eu já sabia. Isso, e essa explicação te controla.
E aí, como ela começa a te controlar, quando você desenvolve mais cognitivamente, você cria um argumento. E aí você separa a fantasia da realidade. Certo. A sua área faz isso incessantemente. Propaganda. Você coloca a propaganda é como se fosse uma caixa que em cima diz alguma coisa, dentro tem outra, né? Existem propagandas que você consegue fazer, o adulto mesmo. Ao invés de perceber que fazer o consumidor perceber que ele errou, você faz ele criar automaticamente uma explicação do porquê a dissonância existe. Caramba! Não, você sabe fazer isso muito bem. Muito melhor que eu só sei ler os trabalhos. Tá? Isso é um fenômeno muito interessante que é chamado inoculação. É um fenômeno da psicologia social, da publicidade, que o povo usa para vender porcaria, né? Mas é uma chave muito importante para lidar com boa parte do negacionismo que a gente tem hoje. São os fenômenos de inoculação. Tem uns artigos modernos sobre isso, inclusive, desse ano. Por exemplo, quando você está em redes sociais, a rede social ela é isso. Quando você olha um TikTok, um Reel, alguma coisa, é como se fosse uma caixa que tem uma mensagem, mas no final do Reel você é exposto a alguma outra coisa. Você se sente, entre aspas, enganado. Como assim não aconteceu o que eu esperava? Só que pra não cair em dissonância, eu te apresento uma explicação. É por causa do produto. E aí esse produto vira uma explicação que depois, no contato subsequente, vira um argumento. Tá? Então o que eu tô mostrando aqui é uma coisa, o teste da falsa crença, em crianças pequenas, de 3 a 5 anos, é a forma como ela cria a crítica posterior. Ela não tem capacidade de perceber que existe um mundo com uma mente diferente da dela. Ela percebe a dissonância, era doce, mas na verdade era canetas. E aí ela fala, eu já sabia. Ou seja, ela inventa uma história pra dar conta, pra manter a mente dela como sendo a única que existe. Só que aí, essa informação de que eu já sabia, fica dentro dela. E aí isso vai passar a ser o argumento que depois ela vai mudar, quando ela desenvolver mais cognitivamente, vai virar um argumento. Perfeito. Tá? Então assim, parece simples, mas é uma coisa bem sofisticada. Bem mais sofisticada que eu imaginava. E é a base, por exemplo, de várias estratégias de comunicação e publicidade. Né? E de novo mostra que a gente é um adulto, uma criança grande. Que é a mesma coisa. Tá? Então você tirando o sarro da criança lá do Papai Noel, é você acreditando em propaganda política, em antivacina, em todas essas coisas. Tá? Em produto, em esses negócios aí. É a mesmíssima coisa. Só que a diferença é que a gente adulto não tem tanta ingenuidade crítica quanto as crianças. Certo. A criança tem mais ingenuidade crítica. Sobretudo a partir dos 5 anos. Tem um outro experimento que é relacionado com 2 episódios do Naruhodô, que a gente já fez, que é o 67, o que acontece no meu cérebro quando eu falo comigo mesmo, e o episódio 362, que é se reconhecer no espelho é sinal de consciência de si. Nesses 2 episódios a gente fala de um experimento, que eu vou trazer uma versão mais atual dele, que é com o Papai Noel mesmo. Tá? Eles pegaram 64 crianças e apresentaram várias figuras fantásticas. Papai Noel, Coelho da Páscoa, monstros, coisas de desenho, assim, né? E aí apresentaram, você conhece esses personagens? Aí as criancinhas tinham que conhecer todos. Era o fator de inclusão. Certo. Eles conheciam todos, né? Aí depois eles perguntavam assim, olha esse personagem, pra cada um deles. E eram crianças de 3 a 5 anos. Você acha que esse personagem sonha? Você acha que esse personagem fica mais velho com o tempo? Conforme o tempo vai passando, ele vai ficando mais velho? E aí tem a pergunta clássica do Papai Noel, né? Você acha que esse personagem consegue entregar todos os presentes do mundo em uma noite? Né? Que são dados de realidade. E aí você pegava os personagens e pedia para as crianças separarem eles em 3 grupos. O que era o personagem que ele achava que era verdadeiro, quais personagens eram fingimento e quais personagens ela não tinha certeza. Crianças de 3 e 4 anos distribuem os personagens de forma meio randômica. Ela não consegue perceber. Porque, de novo, a teoria da mente falha, né? A mente dela é a única que existe, de 3 a 4. A partir dos 5, ela começa a separar bem. Então, por exemplo, pega um personagem, pega a Frozen, por exemplo, pode ser a Frozen. Ela tem lá poderes de gelo, ela transforma, congela as coisas e tal. As crianças, quando você pergunta, a Frozen sonha, né? Muitas crianças diziam que sim, porque ela parece meio humanoide. Certo. Né? Tem um formato meio humano. Ela fica mais velha com o tempo? Aí as crianças vacilavam. Eu não sei se ela fica mais velha com o tempo. Então, assim, crianças que respondiam que o personagem sonhava, que ele ia ficando mais perto do tempo, mais velho com o tempo, ou seja, personagens mais próximos da gente, a criança tendia a colocar o personagem ou no verdadeiro, que o personagem era verdadeiro, ou que ela não tinha certeza, tá? Personagens que a criança não conseguia perceber que sonha, que vai ficando mais velho, era fingimento. Ela colocava na caixinha do fingimento. E sabe o que é mais interessante, Ken? A maior parte das crianças com 5 anos, quando elas dividiam os personagens, elas já dividiam com uma taxa de acerto muito próxima do adulto, com 5 anos. Caraca!
E aí a quantidade de personagens que ela não tinha certeza era grande, era maior que os adultos. Por quê? Porque ela não conhece do mundo. Não é que ela não tem capacidade, é que ela não conhece muita coisa do mundo. Fantástico. Então essa relação entre fantasia e realidade, a partir dos 5 anos a gente já quase resolve. Você tá querendo me dizer, então, que crianças de 6 ou 7 anos que entram na brincadeira do Papai Noel distribuindo os presentes do Natal, ele provavelmente está fingindo já que acredita? É? Uma parte sim. E aí se associa com o quê? Religião. Muito bem, Ken! Margaret Mead, 1927. Texto fantástico de antropologia que ela fez. Está na descrição o texto dela. Fantástico. Margaret Mead, grande antropóloga, adoro. Né? Que trabalhava sobre culturas animistas. Culturas que os deuses eram anímicos, faziam parte da natureza, eram entidades naturais, assim. Tem uma certa comunidade ali na região da Ásia, Sul da Ásia, Madagascar, África ali, que eram os Manus. É muito interessante, porque ela entrevistava crianças, jovens adultos, né, nessa comunidade, e perguntava sobre os ritos que eles tinham. E nessa comunidade Manus, eles tinham um hábito, né, os adultos diziam isso para as crianças, que cada indivíduo da comunidade Manu tem um fantasma, na verdade uma alma ou um espírito que acompanha essa pessoa. Toda pessoa tem um espírito que te acompanha. E aí você pode pedir sugestões para esse espírito, conselhos, porque ele sempre vai te acompanhar. Essa é a ideia do anjo da guarda, entre aspas, tá? Essa é a ideia. E aí ela já sabia desse rito que existia, né? E ela perguntava para as crianças, a partir de 5, 6 anos, e adolescentes perguntavam, você conversa com seu anjo, seu espírito, o que quer que seja? A esmagadora maioria das crianças dizia que não. Não, nem ocorre. Ela não usava isso pra nada, não ocorria. Tá? Uhum. Mas elas sabiam da história, todas sabiam, mas ela não utilizava isso, né? Mas para os adultos, lá eles tinham um ritual de passagem, né? Então a partir dos 17, 18 anos você já era adulto. Uhum. Todos os adultos tinham espírito e conversavam constantemente com o espírito. Ou seja, durante a fase infantil, vai se construindo essa crença relacionado com essa pergunta que você falou. Com 7, 8 anos, fazer parte do Papai Noel, eu entro na lore, sabe? Eu entro meio na história. Sim. Pra pertencer ao grupo. Só que aí essa história começa a repetir tanto que ela vira uma crença depois estruturadora mais pra frente. Porque ela vira uma crença que estrutura minha identidade dentro do grupo. Eu sou um Manu porque eu tenho um espírito que está comigo. É exatamente igual na nossa sociedade moderna você ficar mostrando propaganda pra criança. Compre batom, compre batom, compre batom. Agora a gente é da porra da geração que lembra dessa merda. Uhum. Né? Esse é o espírito que acompanha a gente. É o espírito formado de um totem de chocolate vermelho. O espírito do consumismo. Inferno, né? E é muito interessante. É a mesma coisa. A mesmíssima coisa. A criança tem a ingenuidade crítica, só que ela perde essa criticidade ingênua porque ela tem que fazer uma escolha simbólica, cultural, de pertencer ao grupo. E para pertencer ao grupo, você tem que aceitar os ritos, né? Ok, claro. É foda, fantástico, né? Então a gente perde a capacidade de ser crítico conforme a gente vai ficando adulto, em nome da sobrevivência para pertencer a um grupo, né? Porra, Margaret Mead era foda, é muito boa, né? É fantástico, você explica tudo. Inclusive tem um artigo desse ano, está na descrição, o artigo deve ser lido, que o título é o seguinte, que tanto crenças religiosas quanto crenças científicas são modeladas primariamente pelo testemunho. Um artigo fantástico, PNS esse ano, faz poucos meses que saiu, artigo foda, né? Que ele mostra o seguinte, que isso vale tanto para crença religiosa quanto científica. O argumento do testemunho, que é, por exemplo, alguém te falar, alguém importante, relevante, que faz parte do seu grupo, principalmente se for hierarquicamente superior, se te falam isso tem um peso de evidência maior do que qualquer outro dado. É o testemunho. Uhum. Por isso que dá pra pensar, assim, que num certo sentido, o pensamento anti-vacina, ele é científico. Porque a primeira modelagem dele é por testemunho. O problema é que a pessoa não consegue ter força pra falsear isso. Assim como a criança pequena consegue. Falsear porque o Papai Noel não vai infringir na perda. Se eu deixar de acreditar no Papai Noel, você não vai deixar de gostar de mim, né, Ken? Não. Se eu falo, não acredito mais no Papai Noel. Não. Agora, se a gente faz parte de um grupo anti-vacina e eu começo a vacinar meus filhos, você vai deixar de gostar de mim. Certo. Percebe? Agora, eu não entendi ainda como a sua afirmação de que
o pensamento antivacina nasce a partir de um pensamento científico? Ele é modelado da mesma forma inicialmente. Ah, tá. Assim, ele é modelado inicialmente da mesma forma. O pensamento antivacina, o pensamento religioso, o pensamento científico, eles têm a mesma base. Certo. Eles começam por meio de um testemunho. Alguém tem que te falar. Você não nasce cientista. Que é só Assim a como primeira você não- fase do Só a primeira fase. método científico, né? Depois aí você precisa falsear, enfim. Então, só que isso, no caso do Papai Noel, né, ou do pensamento religioso, o testemunho é a base. É o que dá a modelagem. E aí você é exposto por repetição e aí você se adequa, né? E é isso que faz você pertencer ao grupo, tá? Tanto é que nesse artigo da Margaret Mead, ela faz isso. Ela viu que as crianças não se importavam com o espírito lá e os adultos sim. Aí ela criou um espírito. Ela meteu uma história, uma lorota mesmo. Ela falou, não, eu tenho um espírito que é o espírito do vento. Ela inventou, da cabeça dela. Aí o povo começou a falar, não, sabia que era o espírito do vento mesmo, por causa de A, B, C, e começa a relacionar com os espíritos de cada um deles. Certo. Né? Troca isso por signo, que é a mesma merda. Né? É a mesmíssima merda. Então, eu dou o meu testemunho, eu sou do signo X. Aí todo mundo, isso tem a ver com o meu. O objetivo último não é entender a realidade, é só pertencer ao grupo. Sem dúvida. E aí isso tem tudo a ver com o nosso episódio anterior, que é porque as pessoas não seguem avisos de perigo. É exatamente isso. O objetivo não é entender a realidade, é pertencer a algum grupo. No fundo, a gente quer que os outros gostem da gente. Mas porque é mais fácil a gente dizer que é de gêmeos, por isso é desse jeito, do que admitir que é desorganizado, ou admitir que é... Exato. Né? Porque muitas vezes a sua existência por meio dessa crença, que é uma crença legítima, baseada em dados, nega a existência social da identidade de outro. E aí você, basicamente, vai ficar o chatão do rolê. É isso. Esse artigo desse ano é fantástico. Que mostra que esse shape inicial, isso vale para o cientista. O cientista também tem que fazer parte de um grupo. Que é o grupo do cientista, que é o grupo dos chatos do rolê. Né? E você automaticamente vai ser excluído de outros grupos. Você tem que tancar isso. Sem Né? dúvida. Isso é muito importante. Isso eu sinto cotidianamente. Não tem nenhum problema. É que eu já percebi isso. Veja, Ken, que isso nasce na lógica infantil. No desenvolvimento infantil dos contos de fadas. É fantástico. A gente tem um Naruhodo anterior também, que é se existem comidas reimosas. Aí eu falo muito desse aspecto antropológico do surgimento dos ritos. E aí vale para os contos de fadas. Muitos contos de fadas, historicamente, existiram para comunicar certas coisas que não dava para comunicar de outra forma, de uma forma rápida. Quem falava isso, uma das primeiras pessoas que reparou isso, foi o Calvino. Calvino mesmo, protestante, da Revolução Calvinista. Ele tinha uma fala muito interessante, que ele falava que os contos de fadas era o tipo de literatura mais rápida que existe. Porque é uma história curta e você consegue transmitir uma ideia que passa rápido. Transmite rápido. Você vê como Calvino era foda também. Esse era o jeito como a palavra de Deus deveria andar. Como um conto de fadas. Como uma parábola. Certo. É a mesma coisa, gente. A mesma coisa. Porque é o testemunho. Né? Então você pega os contos de fadas mais antigos, João e Maria, o Chapeuzinho Vermelho, que no passado eram muito mais violentos do que eram hoje, né? E um dos objetivos era para poder informar, mostrar para as crianças, principalmente as histórias eram terríveis, morte, estupro, né? E eram contadas para as crianças mesmo, porque o mundo era mais inseguro. Então era uma forma rápida de você transmitir uma ideia sem conseguir gerar muita crítica naquele que ouve. Então, por exemplo, eu conto uma história do Papai Noel e você não acredita, não tem muito problema, né? Mas se a gente vive num mundo lá em 1300, que se você for pôr muito fora de casa, você pode ser raptado, eu tenho que contar a história sei lá, do Chapeuzinho Vermelho, que o lobo mal comeu, né? Comeu simbolicamente e realmente, né? Comeu no duplo sentido e no sentido real, tá? Então, isso faz você entender, né, de forma rápida, certas informações. Os contos de fadas hoje, eles são mais atenuados. Mas ele também transmite informações, inclusive para adulto. Tem um desenho recente, né? Cientificamente ele não é nem um pouco acurado. O nosso episódio sobre memória é um episódio que a gente mostra que esse desenho não faz nenhum sentido, mas ele é bem legal, que é o Divertidamente. Né? Saiu agora há pouco 2, eu não assisti. Eu também ainda não. Mas a cabeça da menina tem vários bichinhos. Mas vale a pena, é interessante. Sem dúvida. Porque é um desenho ele é muito mais para adulto do que para criança, né? Ele é muito mais fala com os contos de fadas de adulto. Porque a cabeça da menina é cheia dos bichinhos, cada bichinho é uma emoção, não tem essa coisa de emoção básica, a memória do jeito que ele mostra não é assim, mas tudo bem. Mas no 2 ele coloca outros bichinhos.
Sim. E tem um bichinho muito interessante, que é o bichinho da ansiedade, né? Que é um fenômeno eminentemente moderno. Sem dúvida. É o conto de fadas da ansiedade moderna, né? Então é o bichinho todo doidinho, assim, ele corre, pula, ele é todo descabelado, assim, né? E aí tem uma cena interessante desse desenho, que a mocinha tem uma crise de ansiedade. Certo. Tem uma crise de ansiedade, aí mostra o bichinho girando, parece um vulcão, assim, um ciclone, né, na cabeça da menina. Nada mais contemporâneo, né, Altair? Isso. Não, mas é interessante que muitas pessoas depois na internet falavam, nossa, é assim mesmo que eu me sinto. Bate em alguma coisa minha. Isso é criado deliberadamente para ser assim. É uma crítica e ao mesmo tempo uma reafirmação. Sim. Não muda muito de uma parábola religiosa. Então você faz uma representação artística do que seria ansiedade. Muita gente se identifica. Nossa, então sou assim mesmo. Isso configura você a pertencer ao grupo e ao mesmo tempo inibe você da crítica. Porque o desenho não fala como é que eu faço pra sair disso. Verdade. Só mostra como é. Mas não mostra o porquê. Por que você gera tantas pessoas com ciclone dentro da cabeça? Esse é o ponto, isso não é mostrado no desenho, e isso vai cronificar nosso estado, fazendo a gente viver uma vida que não merece viver. Né? A criança pequena, quando ela vê aquele desenho, ela vê aquilo, ela fala, não, mas isso não é verdade. Na minha cabeça não tem um ciclone andando. O adulto não consegue se defender disso, porque ele sente como se fosse. Percebe? A gente é mais indefeso que a criança em relação àquele desenho. Por isso que aquele desenho vai ratificar a nossa disparidade de classe. Né? E a criancinha que podia se defender, o que a criancinha devia fazer? Falar, pai, mãe, não é assim que acontece. Né? Ela que devia chegar e falar, mas não vai falar. Claro que não vai. Porque, né? Droga, aí eu tenho que falar. Tá? Não é assim que acontece, tá bom? Não é um ciclone da sua cabeça, ansiedade. Ouça o Naruhodo. Principalmente o episódio Se Medo e Ansiedade são a mesma coisa. A gente fala sobre isso também. Tá? Indo agora no final do episódio, vamos falar de um outro experimento muito interessante também sobre permanência do objeto e teoria da mente. Eles pegaram 42 crianças e esse experimento é muito legal. Eles perguntaram assim, imagine, eu vou fazer o experimento com você, tá aqui. Tá. Imagina uma caixa e dentro dessa caixa tem um objeto, tá bom? Imagina a caixa não existe, tá bom? Tá na sua cabeça. Okay. Existe uma caixa e dentro dessa caixa tem um objeto, tá? Aí imagina que pra pegar o mesmo exemplo pra ficar fácil, imagina que dentro dessa caixa tem uma caneta. Ok. Tá bom? Então, de forma mágica, né? Você conta a história pra criança. Imagine uma caixa. Nessa caixa tem uma caneta, né? Aí você pergunta, qual a cor da caneta? Aí a criança fala. Aí você conta uma historinha, né? Tá bom. Qual a cor da caneta? Será que a caneta tá lá dentro mesmo? Né? Você pergunta, será que ela está mesmo? Tá? Dentro dessa caixa que tá na sua cabeça. Tá? A maior parte das crianças falou que sim. Não, sim, a caixa tá lá mesmo, né? Aí o experimentador puxa uma caixa, coloca na frente dela. A caneta que você pensou tá aqui dentro? 1/4 das crianças falou que sim, tá? 1/4 das crianças de 3 anos falou que a caneta tá lá dentro. Ou seja, ela entrou na história, sabe? Entrou na história. Percebe? Papai Noel, hahaha. E aí conta a história, tá? Ela entrou na lore, tá bom. E aí a caixa tava ali, certo? Então imaginei, você imagina na sua cabeça uma caixa, tem uma caneta lá dentro? A caneta existe? Tá lá dentro. Qual é a cor da caneta? Pá. Aí eu coloco uma caixa de verdade. A caneta tá aí dentro? Sim. Qual é a cor da caneta? É a mesma. Beleza. Aí, contei a história, tá tudo certo? Tudo certo. Aí entra uma pessoa pela porta, na sala, com um papel, e chega pra criança e fala, olha, eu preciso preencher esse papel, você tem uma caneta pra me emprestar? E aí tinha, assim, supostamente tinha uma caneta mágica dentro da caixa, Sim. E tinha uma outra caneta em cima da mesa. Todas as crianças ajudaram a pessoa que precisava de uma caneta. Tá. Elas pegaram e deram a caneta. Onde elas pegaram? Dentro da caixa ou a caneta que tava na mesa? Rapaz... 3 anos. 3 anos. Eu acho que ela pegou a de fora. Então, menos de 2% das crianças pegou a caneta supostamente que estava dentro da caixa. Só 2%. Ou seja, ela acreditou verbalmente na história. Entrou na brisa, né? No... Entrou na brisa. Isso. Só que na hora de operar no mundo, ela foi pelo certo. Ou seja, foi pelo real. Tem ali uma distinção forte entre realidade e imaginação. Exatamente. Você acha que adulto não faz isso também? Opa! E o que a gente faz como adulto? Exatamente o contrário. Como adulto, a gente faz o contrário. Você tem a evidência do raio da caneta na sua frente, você prefere a caneta que tá dentro da caixa. Você vê ali o planeta derretendo, né, mas prefere continuar acreditando que não tem crise climática. E por quê? Porque eu prefiro acreditar naquela caixa pra você continuar sendo meu amigo. Porque você que pôs a caixa na mesa. Certo. Entende? Pra gente pertencer ao mesmo grupo. Isso é mais importante do que a realidade. Isso as crianças não têm. E isso é aprendido.
coalizão, que o critério que você vai usar para pertencer ao grupo que você vai pertencer, isso é construído socialmente. A capacidade de se vincular, não. A gente tem um episódio sobre apego, né? Sobre se apego mãe-bebê existe, tem um episódio sobre isso, que a gente fala dos experimentos do Harlow. O apego existe, inato. Agora, o critério que a gente vai usar para pertencer a alguns grupos em relação a outros, isso é totalmente construído. E aí vem os antropólogos, mostram isso muito bem, que o método animístico, baseado em testemunho, é muito mais eficaz do que o método baseado em dados de realidade. Então, a criança pequena pega a caneta na mesa. O adulto vai preferir pegar a caneta imaginária que tá dentro lá da caixa imaginária, dentro da cabeça dele, de uma pira aleatória. Então isso é importante. E é importante perceber isso, sabe, Ken? Porque se você for realmente real, crítico aos dados, assim, ao método, aos dados, você vai ficar sozinho. Diminui a sua chance de pertencer a grupos. Você vai ficar sozinho. Claro. Que é simbolizada pela cena do cientista sendo ridicularizado no começo de todo filme de tragédia, né? Tem isso, e isso é a parte final. Mas tem uma parte inicial mesmo. Pensa no seu dia a dia. E aí eu falo mesmo, o dia a dia do cientista de verdade, ele é solitário. Mesmo. E não é porque é antissocial, não tem nada a ver com isso. É o modus operandi. É a maneira. A gente conversa em média uma vez por semana, no mínimo, né? Porque é o tempo que a gente grava o episódio, mais ou menos, tá? Mas se você fosse conviver comigo todo dia, você ia ficar puto da cara. E é normal, eu sei disso. É fato. Mas você sabe que eu me lembrei de uma coisa assim, que é trivial também, né? Acho que tem um paralelo com isso, assim. Tem grupos de amigos meus que são pessoas que adoram astrologia, sabe? Mesmo sabendo que não tem nenhuma fundamentação científica. Eles acham divertido e aí às vezes a conversa vai para esse lado e é uma brisa que eu de verdade não consigo entrar, assim, sabe? Tem brisa que até consigo, mas essa eu não consigo entrar. Eu fico meio quieto, sabe? Nessa hora, porque se eu for científico nesse momento, eu vou acabar sendo o chatão da turma, sabe? Exato. O cientista é o que tem isso por profissão. Certo. Então, é uma escolha. Por isso que eu não recomendo que você seja cientista. Tá? Não você, não só você, todo mundo. Vai ser muito mais feliz. Né? Mas é uma escolha e é importante ter esse tipo, né? Você tem que ter uma classe de pessoas comprometidas com a realidade. Sim. Mesmo que isso abra mão. E ainda mais no mundo complexo que a gente vive. Né? E a gente, até indo pro final do episódio, a gente volta na questão da rede social. A rede social não é um lugar que serve para discutir ciência. Rede social é uma feira do rolo. A gente já fez nosso episódio sobre redes sociais, que em geral ele não é para fazer discussão nenhuma, né? Exato. Porque a arquitetura da rede é para vender e comprar. Então, a arquitetura da rede é como se fosse uma feira de rolo. São as pessoas gritando, eu tenho, eu quero, eu procuro, eu sou assim e tal. É todo mundo oferecendo algo que tem ou algo que precisa, mas você não fala do como é o processo, por que você está na feira do rolo? Não tem esse questionamento anterior. A rede social ela é eminentemente anticientífica. E ela alimenta os contos de fadas das pessoas. As falsas crenças, os distúrbios de imagem. Então, de novo, na nossa sociedade atual, a classe de indivíduos que é mais livre, no sentido de controlar aquilo que controla o comportamento da própria pessoa, são as crianças. Sobretudo as crianças pequenas. Da maneira como a nossa sociedade é estruturada, você vai aprisionando elas. Seja nas culturas em Madagascar, que você vai ser controlado por um espírito qualquer para pertencer a um grupo, seja para acreditar em qualquer tipo de negacionismo. O problema é que na nossa sociedade tecnológica e complexa, isso na verdade vai fazer mal para o coletivo. Então, aquela fala que as pessoas dizem, mas horóscopo não faz mal. Faz sim, porque ele te aproxima de outros sistemas de crença. E aí a coisa vai ficando cada vez pior. Faz mal sim, ponto. Você tá errado em fazer isso. Não alimente o monstro. Eu faço o meu sacrifício pessoal. Eu me afasto de muitos grupos e pessoas sendo assim. Mas isso é para um bem coletivo. E aí a gente volta, né? Qual que é a diferença do pensamento científico em relação ao religioso e eu mesmo a ideia do conto de fada? De fato, ele começa pelo testemunho. Alguém tem que te mostrar como que a ciência funciona. Pode ser um professor, pode ser, sei lá, alguém. Né? Tem que começar por isso. No pensamento religioso, isso te prende. No conto de fada também, isso te prende. Ou te informa alguma coisa que você tem que saber. Sem muita crítica. Na lógica científica não pode ser assim, por quê? Porque a partir do momento que você entende o método científico, ele obrigatoriamente tem que fazer você observar você mesmo. A gente já falou isso em episódios anteriores.
Qual que é a definição de ciência? Moderna. Ciência é o uso do método científico por um agente que se auto-observa. Tem que ter um agente. A ciência não existe sem uma pessoa. Não existe a ciência, isso não existe. O que existe é o efeito da ciência num agente. E esse agente tem que se auto-observar. Se ele não se observa, ele é um técnico. Ele é só um reprodutor de técnica. Aí vai trabalhar no banco e vai ser engenheiro. Administrador. Esse é o trabalho do administrador. Ele não, do engenheiro, não reflete nada. Ele usa o método científico para consertar problema dos outros, gerar mais valia e aumentar a IPO. É isso. A ciência mesmo é quando você pega aquele método e usa isso para se observar. Não é para ter um emprego, não é para ter um salário, não é para ganhar um badge, para ganhar promoção, PLR, não é nada disso. É só para se auto-observar. E quando você entra nesse ciclo de auto-observação, você vai ser uma pessoa que lê o seu comportamento muito melhor do que as outras. Sobretudo, melhor do que rede social, do que horóscopo, do que qualquer coisa. Aí você vai ficar necessariamente sozinho e vai ser o chato do rolê. Só que o cientista tem isso por profissão. E aí a grande questão é, que eu já falei num episódio mais antigo, que é sobre o arroz. Se falar com o poder das palavras muda o arroz, né? Sim. Está na descrição, é um episódio interessante, assim. Que a tarefa do cientista é cuidar das variáveis distantes para que as pessoas usufruam das suas variáveis próximas. Então, você fica julgando as outras, mesmo dizendo que é brincadeira, com base em horóscopo, você só consegue isso porque tem um monte de gente que pensa daqui a 10 anos, para que você continue tendo a vida besta que você tem hoje. Essa vida sem se preocupar muito, essa vida de gasto, de desperdício, né? Essa vida menos espartana, assim, que você explora mais os outros sem perceber, né? Tem muita gente que pensa muito mais pra frente do que ela para que você usufrua disso, né? A questão é que a gente já chegou num ponto da nossa sociedade que tem que ter uma maior quantidade de pessoas que pensem nelas mesmas, né? Desenvolva um método para pensar nela mesma sem dar desculpa. Assim como a criança pequena que fica tentando falsear o Papai Noel o tempo inteiro. Você tem que falsear o signo, tem que falsear o sistema social o tempo inteiro, né? Não que você vai gerar uma revolução, mas vai começar em você. Bem devagarzinho. Do mesmo jeito que uma criança adquire uma nova função cognitiva, a nossa grande função cognitiva como adultos é aprender a usar o método científico para mudar a gente mesmo. E mudando a gente mesmo, a gente vai começar a mudar os outros de tabela. Não pela fala, mas pelo exemplo. E essa é a tarefa de qualquer pai, mãe, o que quer que seja. Tá? Verdade. Então, assim, eu sou muito poucas ideias. Se você é pai e mãe, tem filho, criança pequena, e acredita nessa merda de horóscopo, isso vai passar pra frente. Tá? Você está gerando um dano social. Necessariamente. Então para com essa bobagem. De verdade, assim, de verdade. Quer fazer chacota? Faz chacota de outra coisa. Tem um monte de motivo pra dar piada. Tá? Mas assim, eu concordo com o Pirula 100%. Ele foi cancelado. Dane-se, eu não tô nem aí pra rede social. Né? Mas horóscopo é terraplanismo socialmente aceito. Você gera dano social sistemático nas pessoas. Daí pra ir pra um suplemento, pra depois uma coisa natureba, pra depois antivacina e depois eugenia, é 2. É tempo de exposição. Do mesmo jeito que a Margaret Mead mostra que as crianças não acreditavam nos espíritos, mas os adultos balizam a vida delas com isso, a questão é só tempo e exposição. Tempo, exposição e conservadorismo pra obrigar você a pertencer a um grupo. Essa é a receita pra gente acabar com o nosso mundo moderno. E as crianças são a solução pra isso. Pois é, o problema das crianças é que elas são educadas por adultos, né? E elas são educadas para o trabalho. Elas não são educadas para olhar para elas mesmas. Porque é muito difícil. Eu espero que elas encaminhem para a revolução, tá, Altair? Que não fique só na, na mudança no campo individual. As pessoas ficam pensando em revolução como se fosse a Revolução Francesa, que era uma coisa coletiva, quando não tinha internet, né? Mas você tinha, usando o linguajar da sua área, você tinha os grandes players sociais, né? Que eram os burgueses, a igreja e o povo. Hoje você não tem mais isso, a pessoa vira uma mídia. Você tem um indivíduo com muita força. Sim. Então a revolução ela é individual. Dependendo do indivíduo, ele pode gerar uma atração muito grande. Ao mesmo tempo, essa força do indivíduo conversa muito mais com o neoliberalismo do que com a revolução, né, Altair? Pelo ponto de vista do método. Mas o método pode ser usado por outra coisa. Uma coisa que me incomoda muito no discurso socialista é a falta de entendimento da psicologia. Mesmo. Da psicologia. Falta estudos nessa área. Da psicologia mesmo. Dos contos de fadas. A coisa cognitiva. Por isso que eu não balizo muito com essa ideia. Porque eu tenho muito conhecimento de coisas que podem ajudar isso. Sabe? Mas agora você vê como se fosse uma Revolução Francesa lá, matar todo mundo. Não vai rolar. Não é assim que funciona. O mundo acaba antes. Tá? Mas
pensando em indivíduos... O mundo que você diz é a humanidade, né? Isso, não, a Terra vai continuar, a Terra tá nem aí, isso é de menos. Né? Mas se a gente pensar... Já tava aí, inclusive, né? Não, se a gente pensar num sistema social um pouco mais solidário, pelo menos a nossa passagem pela Terra ser uma passagem que faz mais sentido à luz de uma redução de desigualdade, a gente tem que começar limpando a nossa própria casa, sabe? Conversando com os nossos papais noéis, sabe? Tá Conversar, certo. Ver isso, quem coloca os presentes embaixo da cama, sabe? Quem é que tá colocando o presente embaixo da sua cama, né? O povo liberal, né? Será que é sua mãe lavando seus pratos? Tá colocando o presente embaixo da sua cama? Será que são seus privilégios? É isso que as crianças pequenas se questionam e a gente tem que começar a se questionar também. Antes de encerrar, então, eu não preciso me sentir culpado caso eu decida contar bem cedo, com jeitinho, é óbvio, que Papai Noel não existe, né? Sem problema nenhum. Porque a crença no Papai Noel também parece uma coisa inocente, mas ela também acarreta em prejuízos. Sim. Não, mas aí você pode contar a história. Só que aí, ó, se você falar que o Papai Noel não existe, tem que falar que a caipora não existe, tem que falar que, sei lá, o boto existe, né? Sem dúvida. Mas, sei lá. Mas conte as histórias. O legal é contar as historinhas, porque é igual no exemplo da caixa, a criança entra na lore também. Tá? Conte muitas histórias para as criancinhas. Isso é muito legal. Tá certo, então, Otaí. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.